O Brasil, não apenas quanto país, mas também como sociedade, foi fundado com base em dogmas religiosos. Não é de hoje que as religiões pautam e interferem no poder público. Às vezes, mais ativamente, com trâmites jurídicos que usam a Bíblia, mas também de outras formas mais simbólicas, como por exemplo o Deus seja louvado, que figura nas notas de real. A diversidade religiosa já é vigente no Brasil desde a Constituição Imperial de 1824. Nessa época, as religiões poderiam coexistir no país, mas as celebrações e ritos que não seguissem o catolicismo tinham restrições. A laicidade do Estado só chega em 1891. Já a liberdade religiosa passou a ser garantida com o artigo 5º da Constituição de 1988. O Estado, portanto, não pode obrigar a adoção de determinada religião pelo povo. Por isso, e para além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e quiçá um folclórico poder moderador contemporâneo, no contexto atual do Brasil e dessa eleição, nós elegemos a religiosidade como o quinto poder. Primeiro tem a ver com a minha herança familiar. Desde os meus bisavós, eu venho de uma família evangélica. Então essa é a primeira identificação, o contorno familiar. Depois é uma adesão à pessoa de Jesus como manifestação do amor de Deus por nós. Do ponto de vista teológico e da fé, é afirmar, aceitar e acolher Jesus como manifestação do amor de Deus por nós. Numa terceira identificação é ser cristão de matriz protestante, de origem protestante. Estou oferecendo a minha resposta, o que é ser evangélico para mim. Então tem a ver com o sacerdócio universal dos crentes, livre interpretação da Bíblia, salvação pela graça, separação entre igreja e Estado, que são princípios que estão no contorno de boa parte do protestantismo. Qual foi a primeira coisa que você pensou, quanto pastor e quanto pessoa mesmo, depois da eleição de 2018? Depois do resultado da eleição de 2018? Estamos fritos. Assim, eu fiquei muito triste, né? Porque em 2018 foi a vitória de um projeto autoritário, violento, negacionista, insensível, fora da demarcação da democracia do Estado laico e com forte teor de fundamentalismo cristão. Então, como cidadão, pessoa e cristão, eu me senti muito triste e até com muito medo, porque é um projeto violento, de hostilidade e de fanatismo religioso. Então, tristeza e medo foi o que eu senti de imediato em 2018. Agora é personal. Tô vendo esse negócio no retrovisor do carro do senhor. O senhor é religioso? Sim. O nosso documentário é sobre religião. Eu sou de Umbanda. Mas o que o senhor acha de religião e política, assim? Acha que combina? Não. Não combina? E por quê? Porque são duas coisas totalmente diferentes. A religião, por sua parte, toda ela, significa o bem. E a política significa ganância. Eu posso perguntar em quem o senhor votou no segundo turno? Pode. Bolsonaro. Não por gostar do Bolsonaro. E sim porque eu não voto no Lula, porque o Lula, eu já vi o que ele é capaz de fazer e não gostei. E não vou botar ele aqui de novo para fazer tudo de novo. Então, eu fico com a direita. Na situação que estamos, tá? Isso não quer dizer que eu sou de direita.
Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado. Bom trabalho pro senhor. Valeu, boa tarde. Boa tarde. E espero que os próximos 4 anos sejam bons. Não tem muita ilusão disso não, né? Tchau. Tchau, obrigado. Raquel! Eu já cheguei filmando, Raquel. Tudo bem, e você? Prazer. E aí? Espaço da loucura aqui, vamos ver se a gente consegue uma sala lá por cima. Aham, tá ótimo. Na base da invasão. Tá ótimo. Mostre o caminho. Eu só tive aqui uma vez. Você Não, estudou qual? A gente é da PUC. Ah, filhos da PUC, né? Filhos da PUC, é. É meio que natural pra mim, porque eu nasci numa casa onde a minha mãe já era convertida, então talvez eu não tenha tido a necessidade de pensar de pensar ser evangélica, mas eu acho que ultimamente eu tenho refletido muito sobre, principalmente a partir de 2016, né? Então foi quando eu me desligo da instituição igreja e fico desigrejada, até que eu encontro mais tarde a igreja que eu congrego atualmente, que é a nossa igreja brasileira, do pastor Marco Davi, e de outros pastores maravilhosos, né? Uma igreja muito acolhedora. Ser evangélica para mim é algo muito natural, de uma maneira que eu não consigo nem me ver não sendo evangélica, porque eu até tentei não ser evangélica, mas é algo que está tão enraizado na minha vida, em quem eu sou, que mesmo quando eu não quero, eu acabo sendo. Fui criada numa família em que política era uma coisa comum, não era um problema, né? Então, eu sim escolho os meus candidatos dentro daquilo que eu tenho como prática de fé, que não necessariamente se resume a ser evangélico ou não. Comigo não tem essa história de Estado laico, não. O Brasil é um país cristão e ponto final. Deus, é no seu Senhor, ponha nós esfumaça, Senhor, toda monarquia, toda imagem, todo espírito, Quebra todo lado, Senhor, quebra toda hora. A bancada evangélica cresceu nas eleições de 2022. Os parlamentares evangélicos serão reforçados por campeões de votos e pelo aumento do poder das grandes igrejas no Congresso. Uma grande preocupação do PT hoje foi justamente intensificar os comunicados para desmentir rumores de que Lula vai fechar as igrejas evangélicas no país. A gente está acompanhando a quantidade de mentiras que estão sendo despejadas na internet. O PT lembra que o ex-presidente sancionou a lei da liberdade religiosa em 2003 e a lei que criou também o Dia da Marcha para Jesus. Então, diz que é mentira essa história que está sendo divulgada nas igrejas evangélicas. Uma enorme manipulação puramente interesseira, puramente para faturar dinheiro, para lavar dinheiro, para tudo isso. Quando a gente pensa na história do cristianismo, a gente vê que isso foi embaralhado em milhões de vezes. A história conta milhões de vezes que a igreja se enfiou em política e manipulou as pessoas, vendeu bênçãos e vendeu portas ao céu. E quando chega nessa época de política, essas coisas se radicalizam. Agora a gente está vendo como há uma disputa acirrada entre os dois candidatos, a gente está percebendo de que
A extrema-direita se conscientizou de que esses são votos importantes e está começando a explorar ao máximo aquelas religiões manipuladas, fabricantes de dinheiro. A gente tem uma população devota, crente, com pouquíssima informação e eles são mais ainda desinformados. E as pessoas intelectuais que criticam isso não conseguem ver um outro lado da moeda. E que a gente tem que considerar aí que essa população que está sendo manipulada também tem fé, e muita fé. Mas como o Bolsonaro, em 2018, já mostrava a sua aproximação a justamente grupos ligados a essas igrejas e semelhantes, quando ele começou a usar, falar sobre Israel e começaram a aparecer muitas bandeiras de Israel nas manifestações favoráveis a ele, eu pensei, será que todas essas bandeiras de Israel estão sendo seguradas por judeus? E 2, por que judeus levariam no Brasil, numa manifestação por um candidato à presidência da República do Brasil, bandeiras de Israel e não bandeiras do Brasil, que seriam mais lógico em apoio, ou bandeiras do partido, como também é lógico numa manifestação política. Aquela presença maciça dessas bandeiras não fosse uma presença judaica, mas sim uma presença majoritariamente evangélica. Mas, ao mesmo tempo, obviamente que a bandeira de Israel chama atenção. Então, obviamente, também chamou a atenção da comunidade judaica. E quem não estava ligado nesses movimentos que estavam acontecendo, deve ter entendido que existia ali um apoio maciço, eu diria, né, de judeus a uma candidatura do Bolsonaro. Eu frequento a igreja desde que eu me entendo por gente. Os meus pais se converteram antes mesmo de eu nascer. Eu parei de frequentar em 2017, 2018. Não vive nada que o cristianismo prega, né? Eu acho triste que os pastores usem o poder que eles têm ali no púlpito, na frente de tanta gente, que, querendo ou não, muitas dessas pessoas não vão pesquisar nada daquilo, sabe? Tem gente que é mais politizada, óbvio, mas tem gente que simplesmente vai acreditar no que o pastor tá falando porque ele é a única referência, a principal referência na vida dela. Mas como político a gente entende que muita coisa ali é estratégia discursiva que político faz. Apoio majoritário, pisando num centro de candomblé ou num centro de umbanda, ia ser muito problemático para ele, né? Vide o que aconteceu agora por último com a Janja, antes das eleições, né? Esposa do presidente atual, que ainda chamou aquilo dali de coisa do diabo. Eu sempre me senti, e isso eu falo de caso vivido, porque a gente todo santo dia um preconceito. Por quê? Porque a sociedade acha que nós não deveríamos existir. Entendeu? Ela acha que o que nós fazemos não deveria existir e que o mundo seria melhor se pessoas como eu, como os meus irmãos do centro, simplesmente não existissem. Então, quando chegou 2018, essa faceta muito nítida, como, por exemplo, o medo que nós começamos a ter de invadirem o nosso centro, quebrar tudo e queimar. O Brasil deu espaço, ampliou e tornou consolidada uma extrema-direita que não só ocupou espaços do poder institucional, do governo, como ampliou sua presença no mundo religioso, especialmente entre cristãos, católicos e evangélicos. Eu imaginava viver algo parecido com o que foi ocorrido nas eleições deste ano. É um elemento muito novo, as igrejas explicitamente abraçando, né, a pauta bolsonarista e trazendo explicitamente para os púlpitos, para as pregações, não só essa pauta bolsonarista, como a demonização das esquerdas e da oposição. Todo mundo levanta suas mãos onde você estiver e repete comigo: Jesus, a mudança que o Brasil precisa começa de mim. A mudança que a nossa nação precisa começa de mim.
Jesus. Sabe, se a gente for pensar na família tradicional brasileira, ela é indígena, né? É dos povos originários. E eles pensam família de uma maneira muito diferente de nós. Eles têm um senso de comunidade diferente do nosso. Então, isso é tradicional no Brasil. Agora, a família que se está tratando nessas eleições são determinadas famílias. São famílias exclusivas. E as igrejas que têm optado por esse modelo de política são igrejas que normalmente têm tradição em defender as suas próprias famílias, né? Você sabe que Bolsonaro e seus filhos estão ali representando uma parcela da sociedade que se identifica muito com eles. Não estou dizendo que ele incutiu nada na cabeça de ninguém. Eu estou dizendo que são pessoas que se identificam com eles por pautas comuns a eles, né? E aí você tem uma pessoa que se aproveita desse histórico, que aproveita de que religião e política já andam de mão dadas há muito tempo e usa esse sentimento da sociedade brasileira, que é escravagista, que é de exploração do trabalho do outro, sabe? Que já é fascista em determinado aspecto. E ela usa isso politicamente. E isso passa a ser assustador, porque daí passa a ter uma polarização que vai ser travestida de bem contra o mal. Isso foi utilizado nessa... Por quê? Porque você traz a religião para dentro disso. Nem toda religião é dualista. O cristianismo tem muito do dualismo, desse bem contra o mal, Deus e diabo e tudo mais. Mas isso não é uma realidade para outras tantas religiões que são minorias no Brasil, como, por exemplo, o judaísmo. Seja na minha comunidade de fé, seja no meu coletivo, seja no mandato, eu quero estar a serviço dessa fé generosa. E acho que esse é um ponto crucial do mundo que a gente vive, do século XXI e do Brasil. Nós vencemos uma eleição, nós não derrotamos um projeto da extrema-direita. A disputa está completamente colocada. E eu acredito que não tem projeto popular democrático no Brasil sem a gente fazer esse trabalho de base, entendendo a religiosidade do povo como algo determinante. Se a esquerda desprezar a religião, a gente daqui a 2 curvas perde de novo para a extrema-direita.